Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 46, o único caminho. Como podemos definir obra? Obra é uma atividade consciente e intencional orientada por um propósito. Qual é a base bíblica para esta definição? Provérbios, capítulo 16, o versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Em outra tradução, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. A obra em si se constitui algo em curso, seja uma atividade, negócio, ocupação, tarefa, prática, conduta, enfim, tudo o que está em curso. Quando aquilo que está em curso se encerra, a obra se torna um fruto. Se tem obra, está em andamento. Se anda, passa por um caminho, visto que se estende no tempo. E quais são os caminhos possíveis para uma obra? Mateus capítulo 7, o versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. É corrente a frase: todos os caminhos levam a Deus. No entanto, Jesus afirma enfaticamente que só há dois caminhos. Um leva à perdição, o outro à vida. Pergunta-se, em que momento alguém descobre que só há um de dois caminhos? Hebreus capítulo 9, o versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Com isso, fica estabelecido que, enquanto o indivíduo estiver vivo neste mundo, pode ser salvo. Morto, ele selou o seu destino eterno. A questão entre esses dois caminhos, um da perdição e o outro da vida, pautou o debate entre Jesus e os fariseus, juntamente com os escribas. Considere o encontro entre Jesus, os fariseus e os escribas, em Marcos capítulo 7, o versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. Esse grupo tinha por prática acrescentar lei às leis de Deus, colocando um fardo sobre as pessoas impossíveis de cumprir. Em Mateus capítulo 23, verso 2 a 4, nós lemos: na cadeira de Moisés se assentaram escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, se põe sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. A maioria das pessoas carrega em sua mente uma expectativa de perfeição. Quando acontece algo que não atende a essa expectativa, a pessoa reclama e muitas vezes sente que seus direitos foram prejudicados e irando-se contra o seu semelhante. Para os fariseus e escribas, a aparência das coisas era o mais importante que as condições do coração. Elas achavam que ter feito a vontade, esgoelando-se com alguém, era aceitável, desde que guardasse para si o ódio. Ou seja, elas podiam querer esgoelar contra alguém, mas se elas guardassem contra si o ódio, estava tudo bem. Em Mateus capítulo 23, verso 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Foi com esse tipo de gente em Genezaré que Jesus se encontrou. Enquanto conversava, os discípulos de Jesus se alimentavam. Em Marcos capítulo 7, o versículo 2, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Observe a cena. Os discípulos matavam a fome, mas para os fariseus e escribas, comer sem lavar a mão era uma indignidade. Veja como eles pensavam. Marcos capítulo 7, o versículo 3 e 4. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente a mão. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. A frase chamativa, a frase-chave é observando a tradição dos anciãos. Muita gente pensa assim: eu não mudo por causa da tradição da minha família, da minha religião. Conta de uma cidade que tinha uma rua cheia de curva. Foram pesquisar. Antes, aquele caminho era caminho de bois. Como nunca questionaram o caminho, aceitaram tornar ele uma rua. Quando alguém pensa com base em tradição, se sente no direito de questionar a tudo e a todos. Marcos capítulo 7, o versículo 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que andam os teus discípulos de conformidade com a tradição? Por que não anda os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com a mão por lavar? Quanta gente não briga por pouca coisa? Jesus colocou o dedo na ferida. Marcos capítulo 7, a partir do verso 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardares a vossa própria tradição. Então Jesus explicou como eles torciam a palavra de Deus. Marcos capítulo 7, a partir do verso 10. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. E Jesus simplificou a questão. Marcos capítulo 7, a partir do verso 14. Convocando ele de novo a multidão, disse: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. No início, demonstramos que as nossas obras
devem estar alinhadas com os nossos pensamentos. Quem descuida do seu coração pode estar caminhando para a perdição. O caminho apertado é aquele que nos leva a alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro também possa conhecer o único caminho. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.